noite, irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos mais uma vez na formação franciscana, né, seguindo alguns pilares do franciscanismo que estão no caderno 1 de formação, né, o primeiro caderno de 25 para a formação de pessoas que querem ingressar, né, plenamente na nossa fraternidade. E o tema de hoje é o estudo, né, na vida do franciscano, o estudo para o franciscano, o que significa, o que é, né? E qual que é o objetivo, né? Para cada um de nós que estamos aqui presentes, né? E o estudo franciscano vai ser um pouco diferente do estudo no modo tradicional, né? No modo acadêmico, escolar, né? Como estamos acostumados. E é seguindo, né, um calendário fixo, rígido, com doutrina, com fixas, né? Como vocês podem ver ao longo da nossa formação, sempre ocorre um diálogo com todos para que cada um possa aprender ao seu tempo, ao seu modo. E o estudo franciscano vai buscar atingir a globalidade da pessoa humana, né? Não só a questão do conhecimento, que é muito importante, mas também e principalmente toda a questão de onde que a pessoa está atuando, tanto a questão do corpo, a questão psicológica, a questão espiritual e também a questão comunitária, né? Então, em tudo que nós estamos envolvidos, né, de alguma forma, nós estaremos estudando sobre isso. E, sendo que o estudo franciscano vai além do conhecimento acadêmico propriamente dito, né? Ela significa a transformação da vida, né? A busca de um modo de viver que seja diferente, né? Que seja, de certa forma, revolucionário. E para a gente conhecer um pouco do que é o estudo na vida do franciscano, precisamos voltar ao tempo, né? Na época do século XIII, e que a gente vê como São Francisco agia em relação ao estudo, que ele pensava. Quando São Francisco de Assis fundou a ordem franciscana, né, a ordem dos frades menores, o objetivo dele era pegar pessoas simples, né, para que estejam trabalhando de forma ativa em relação aos pobres, né, daquela época, principalmente os leprosos que eram excluídos da sociedade. Então ele não via a necessidade de que seus frades, né, seus irmãos, estudassem para uma vida tão simples assim. E naquela época, quem estudava era quem detinha um poder. Então quem estudava era alguém que se tornava sacerdote, se tornava bispo, né, que se tornava cardeal, né? Então era a elite da sociedade que tinha acesso ao conhecimento clássico, tanto da literatura grega como romana. As pessoas simples não tinham possibilidade de estudar, eram todas analfabetas e o que sobrava para elas era o trabalho manual. São Francisco, querendo ser um irmão menor, né, ele proibiu seus frades de estudarem, né? Ele não queria sequer que houvesse sacerdote no início da ordem, porque sacerdote precisava estudar. E se estudava, precisava de adquirir bens, né, livros, precisava de uma universidade, né, para estar adquirindo o conhecimento necessário para exercer a ordem. Como isso demandava a pessoa adquirir poderes, São Francisco proibiu que os frades pudessem estudar. Até que ele um dia conheceu Santo Antônio. Santo Antônio veio de uma outra ordem religiosa, os agostinianos. Agostinianos são bem voltados para a vida intelectual, né? São neoplatônicos de filosofia e seguem a teologia de Santo Agostinho. E eles eram fortemente voltados para a questão de ensinar ao próximo através das pregações, né? E através dos manuais de teologia, principalmente teologia sistemática, que surgiu nessa época. E
Santo Antônio, apesar de ser uma pessoa grande, intelectual, né, bem estudada, ele saiu da ordem agostiniana e foi para os franciscanos, né, porque viu que eram pessoas bem simples e essa simplicidade, essa minoridade dos franciscanos o atraiu. Ele vendo 2 frades que iam para Marrocos, né, e lá sofreram martírio. Né. Ele percebeu que os estudos não valem por si mesmo, né, tem algo a mais. E ele foi, num dia, se encontrar com São Francisco de Assis. Né. Foi um capítulo franciscano que ele encontrou São Francisco, e lá ele pediu para ingressar na ordem franciscana. São Francisco inicialmente se mostrou relutante a aceitar um jovem doutor, né? Mas, vendo a simplicidade de Santo Antônio, mesmo ele sendo a pessoa com tanta sabedoria, né, e tanto conhecimento, ele viu que não há uma contradição entre conhecimento e uma vida dedicada à simplicidade, dedicada ao próximo. Por causa disso, São Francisco autorizou que seus frades, né, existe até uma carta direcionada, né, à vida espiritual de São Francisco, autorizou que seus frades pudessem aprender com Santo Antônio, né, e pudessem se tornarem também sacerdotes, né, contanto que mantenham a simplicidade e a pobreza. E assim iniciou-se a vida intelectual no franciscanismo. Logo depois veio um grande doutor da igreja, né? Todo mundo já conhece, quem participou do retiro em Leopoldina, né? Ouviu muito o Dom Belisário falar de São Boaventura, né? Ele, né, pegou cheio o neoplatonismo e agostinianismo, né, e introduziu na ordem franciscana. Ele estruturou a vida intelectual dentro do franciscanismo, e a partir dele, digamos assim, que os franciscanos passaram todos a estudar, né, independentemente se eram irmãos, né, simples, né, com voto simples, ou irmãos que já possuíam um sacerdócio, né. E após o Concílio Vaticano II, todas as ordens religiosas, no geral, não só os franciscanos, né, tiveram a graça de, digamos assim, de perceber, né, que era necessário estudo, né, para os tempos modernos, tempos contemporâneos. Sem estudo não é possível você ter uma visão crítica da sociedade. Então, né, vamos falar um pouco do que o estudo deve levar, né? O que o estudo na vida do franciscano deve levar. Eu coloquei 4 pontos, né? O primeiro deles é a minoridade e a simplicidade, né? A gente deve estudar para sermos os menores, né? Nós podemos estudar, podemos ser doutores, né? Mestrados, né? Ter um mestrado e doutorado, e mesmo assim devemos ter uma vida simples, né? Voltado a ser pobre com os pobres, né? Não se colocar numa posição superior, né? Porque você é uma pessoa que estudou bastante ou que tem um grande currículo. Não, pelo contrário, né? As pessoas, no geral, nem deveriam saber que você é um doutor, né? Quando elas te conhecem, né? Mas através dos outros percebe isso, e isso não muda nada na sua vida. O segundo ponto que o estudo deve levar é o serviço ao próximo, né? Você não estuda para si mesmo, você estuda porque você quer levar os outros também a vida que você leva, né? Você deve levar o estudo para o serviço a quem precisa. Então, se você é formado, por exemplo, né, em medicina, você deve usar esse conhecimento para servir ao próximo, com amor, com gratuidade, né? Se você é professora, da mesma forma, né? Então, todos e todas são convidados a servir ao próximo, não guardar o conhecimento intelectual para si mesmo, né? Mas fazer a partilha. O terceiro ponto é a reflexão crítica da realidade, né? Então, estudos sobre os temas contemporâneos, sobre a realidade social em que a gente encontra, é essencial na vida do franciscano.
não há forma de a gente estar agindo neste mundo, né, que é tão complexo, com tantas divisões, né, com tantas dificuldades que os pobres passam e pessoas que sofrem algum tipo de carência, né, se a gente não estudar a realidade que a gente vive, né, senão a gente vai estar muito limitado a nossas ações. Então, o estudo sobre os temas políticos atuais, os temas sociais, são bastante importantes, né? Principalmente para a atuação a nível local. Então, quem mora em Belo Horizonte, né, deve estudar, né, as coisas que ocorrem na comunidade próxima, né? O que está acontecendo com a nossa comunidade aqui e o que eu, como franciscano, preciso fazer, né? É uma análise social, né, do momento. E o quarto ponto é para o crescimento espiritual, né? Então, o estudo deve ser acompanhado de bastante oração, como a gente viu no ano passado, né? Na formação que tivemos, na última formação do ano passado. O crescimento espiritual da vida franciscana está fortemente ligado à questão de conhecer, né, a realidade, de serviço ao próximo e a minoridade e a simplicidade, né? Então, através disso tudo, a gente consegue o crescimento espiritual. E quais são os temas de estudo franciscano? Alguns que eu tracei aqui, né? Primeiro, o Evangelho, né, de Jesus Cristo. É a partir da vida de Jesus Cristo que a gente vai aprender como atuar na sociedade, né? Quais são as ações de Jesus, né, diante de certas situações? Como Jesus agia diante dos fariseus, né, que tinham domínio, que tinha autoridade sobre o povo? Como Jesus agia diante das pessoas que eram oprimidas, né? Os pobres, as viúvas, os forasteiros, né? Como Jesus agia diante do leproso, né? Como Jesus agia diante de cada situação e como isso pode, de certa forma, ser modelo para nós no nosso agir hoje. Então, os evangelhos são essenciais, né, nos nossos estudos. Também é importante estudar a vida de São Francisco de Santa Clara, né? Até para você ter lugar de fala como franciscano e estudar, né, o franciscanismo como um todo, né? Isso vai envolver, claro, a história do franciscanismo, né? Pelo menos de uma forma resumida. Nós temos livros aqui nas nossas bibliotecas. E 5 pontos que são essenciais, né? Primeiro, a fraternidade universal. Todos nós reconhecemos que somos criaturas de Deus e somos irmãos e irmãs, então, para evitar preconceitos, evitar intolerâncias, né? Mas, pelo contrário, ver que todos são irmãos e irmãs, independente do que eles pensam, do que eles são como pessoas humanas, né? A ecologia integral, né? Esse cuidado com a criação de Deus. A minoridade, como eu já falei anteriormente. A pobreza evangélica, que é a forma como a gente deve se portar, né? Através da renúncia de bens materiais quando vem de forma consumistas, né? O desapego às coisas que a gente não precisa, doar para quem precisa e evitar fazer compras de coisas desnecessárias, né? Não tem como você ser franciscano e ser rico materialmente, né? No sentido de que ter apego a essas coisas, né? Pode tentar mudando, né? Para mudar a sociedade precisa ser exemplo. E a espiritualidade, né? Então são esses os pontos essenciais do estudo do franciscanismo: fraternidade universal, ecologia integral, minoridade, pobreza evangélica e espiritualidade. Isso tudo deve levar a uma análise, né, detalhada da sociedade contemporânea, como falei, né, reconhecendo os clamores dos pobres, os clamores da criação, né, e essa análise deve ser crítica, então deve ser
ver, julgar e agir, né? Como a gente fala na SEBS, né? Ver a situação da realidade local, julgar o que está acontecendo e, a partir disso, tirando as conclusões, a gente deve agir para melhorar, para corrigir, para mudar aquela situação. E os estudos franciscanos devem levar, aí, conforme São Boaventura, a virtude, o amor, né, o pacifismo, a esperança, a alegria, a justiça, a sabedoria. Tudo isso deve ser consequências do estudo que a gente realiza, né? Porque a educação é formada por valores, né? Então não tem como você estudar sem ter resultados positivos, né, na sua alma. É preciso que estude para ser uma pessoa melhor, né? E as virtudes levam a ser testemunha, né? Ou melhor, ser um sinal para o próximo, né? Você estudando tudo isso, né, que é importante na vida essencial do franciscano, você vai saber como viver de forma autêntica, né? Você vai se aproximando cada vez mais daquilo que deve ser a vida de uma pessoa menor, né? De uma pessoa minoritária na sociedade, né? E, portanto, né, deve integrar todas as áreas da vida humana. Então, na nossa casa, no trabalho, a escola, o lazer, né? Tudo isso deve ser integrado pelos estudos, né? Você deve ter, como o estudo transforma essa vida, tudo isso vai ser afetado pelos seus estudos, né? Você vai agir melhor diante de cada situação de sua vida, né? E os estudos não se encerram em si mesmo, devem ser compartilhados com a comunidade, né? Com a sua família, com as pessoas que você conhece, né? Tudo que você chega como conclusão, né, através dos estudos, deve ser partilhado para o próximo. Como eu falei no início, não deve ser uma caixa de conhecimento. Nosso cérebro não é uma caixa de conhecimento, né? Na verdade, ele é aberto para que todos possam ter acesso também aos conhecimentos que a gente adquiriu, né? A partilha, né, é muito importante e não tem preço. E existe diversas formas de a gente estar estudando como franciscano, né? Não se reduz aqui na live que a gente está fazendo, não se reduz à questão dos nossos cadernos franciscanos ou dos textos que a gente passa, né? Mas é um estudo que, como é globalizante, vai agir nas diversas dimensões da vida, né? Eu costumo falar, né, com os meninos que chegaram aqui, o Cledenilson, o Gabriel, a questão da experiência, né? Como que a experiência é uma forma de estudo. Por exemplo, experienciar a natureza. Então, eu ir num parque, eu ir no jardim, eu ir no meio da mata e ali meditar sobre aquilo, né? Aprender através do toque, do ouvir, do ver, né? Da mesma forma, experienciar o serviço ao próximo. Então, eu vendo a situação em que tal pessoa, ou tal comunidade, ou tal família está, né? Estudar a situação de vida delas, né? E tentar agir para melhorar a sua vida. Então, preciso de experienciar, né, o clamor dos pobres, né? E também o estudo é a dimensão do encontro, como nós estamos tendo aqui, né, em que a gente se encontra uns com os outros e cada um de nós aprendemos um com o outro, né, aprender com o próximo. E isso também se estende a pessoas que muitas vezes são contrárias às nossas ideias, nossas visões de mundo. Então, o estudo franciscano, né, atinge também a dimensão do diálogo cultural e do diálogo religioso, né, interreligioso. A gente, como franciscanos, a gente não está fechado só o que é aquilo que a gente aprende da igreja, aquilo que a gente aprende, né, das formações franciscanas, mas pelo contrário, a gente aprende com pessoas de outras religiões ou de outras crenças, né, de outras culturas. No meu caso aqui na vila, quem conhece, né, o Tony, que não é católico, ele não tem uma religião definida, né, se define
uma pessoa que busca a verdade, né? Mas ele sempre está em diálogo conosco, né? A mesma coisa do namorado da Kátia, né? Que é o Flávio, né? Ele se define como ateu, mas com frequência ele vem aqui na vida e desafia a gente, né? Realmente desafia a gente, né? E a gente aprende com todo mundo, né? O próprio Flávio fala, né? Não, agora o assunto é sério. A gente sabe que neste momento ele vai falar uma coisa que realmente tem a intenção de provocar a gente para algo, né? A mesma coisa se fala de qualquer pessoa de outras religiões, né? E de outras crenças que são muitas vezes opostas a gente. O mesmo vai se falar na questão da política, né? Pessoas que não concordam tanto com a gente, mas se ela está disposta ao diálogo, então tem algo que a gente pode aprender com isso, né? E para finalizar, a abertura para o novo, para o desconhecido, né? Quando a gente começa a fazer, por exemplo, teologia, precisa-se ter abertura para aquilo que o professor vai ensinar. Cada professor tem uma ideia diferente daquilo que está nos evangelhos, daquilo que está na doutrina da igreja. Então a gente precisa estar aberto para o novo e para aquilo que é desafiador. A gente sair dessa nossa zona de conforto, né? Abrir um pouco mais a mente para aprender algo novo, né? E mesmo que seja algo que joga tudo que a gente aprendeu por terra, né? Mas foi isso que aconteceu nos evangelhos. Os discípulos de Jesus esperavam que fosse um rei político, militar, que iria, né, o Messias, que iria destruir os inimigos, o Império Romano. Mas Jesus veio desafiando a perspectiva que eles tinham aprendido ao longo de séculos, né, e que tinham sido ensinados por várias e várias gerações, né, até chegar aos pais deles, né, para se abrir, né, à novidade do Evangelho, né. Então, da mesma forma, a gente precisa estar aberto para as novas perspectivas, novas formas de ver o mundo. Mesmo que isso signifique a gente jogar fora tudo que a gente aprendeu no passado, entre aspas. A gente não joga fora, a gente tem um novo olhar, uma nova perspectiva sobre aquilo. Creio que já falei bastante, né? Agora eu vou abrir para o diálogo, tá bom? Cada um vai levantando a mão, vai colocando por ordem. Clécius, né? O doutor, pode estar chamando as pessoas, né, de acordo com a ordem, tá bom? Não, tudo bem. Então a gente faz para todos. E a Jane já quer falar. Por favor, Jane, fica à vontade. Eu achei que você fosse falar, Clécio, isso que eu ia ser depois de você. Depois eu falo, pode falar. Então tá, obrigada, viu? Eu estava lendo também a questão do nosso caderno, né, quando fala nessa questão do estudo, e fiquei pensando, lá tem uma frase que me chamou muito a atenção, que o estudo é um peregrinar, né, é uma peregrinação. Essa frase me chamou muito a atenção, porque tem um momento ali, que depois tem umas perguntas, né, que o estudo, que pergunta assim, o que você sente quando você vai estudar, né? O que você quer, como que você sabe que você chegar ali, né? E eu tive percebendo o seguinte, né? Eu nunca havia lido nada das fontes franciscanas. E eu comecei a ler as fontes franciscanas, né? Que tem lá São Boaventura, Tomás de Celano, o próprio Frei Egídio, uma série de pessoas que estão contando ali. Até assim, né, que diz, um diálogo, né, que eles têm com Francisco, toda a história de Francisco de Assis, e é assim, muito simples, é um palavreado muito simples, a tradução é muito boa, né? Então parece que você entra dentro das fontes, a impressão que se dá é que você está vivendo aquilo que Francisco viveu,
né? E eu sempre tive muita resistência a pegar nesse livro, porque quando eu olhava a grossura daquele livro, eu falava assim, nossa, eu nunca vou me interessar, nunca vou querer ler isso. E aí nós achamos um lá na vila, eu comecei a ler assim apenas por curiosidade, né? E aí, assim, gente, é maravilhoso as fontes franciscanas. É assim, sabe? Acho que todos nós que estamos na formação devem se interessar para ler as fontes. Porque você entra dentro da história, são histórias e histórias, né? Todas aquelas histórias que o Frei Clécio fala, que o Frei Gilberto fala, do lobo de Gúbio, que o diálogo dele com o sultão, né, e tal. Então, assim, aí contado muito em história, né? Então, assim, e aí, quando eu comecei a ler, eu sou muito entusiasmada, né? Que eu comecei a entender e entrar dentro da história. E hoje, quando eu leio essa frase, né, que você começa um estudo, que eu estou lendo não só por ler, eu estou lendo e estou, assim, tipo assim, fazendo um estudo mesmo das partes que são bem interessantes, né? E aí, eu confesso que quando eu vou abrir, eu fico até muito, assim, ansiosa por abrir, porque parece que aquele é um momento que eu vou ter mais conhecimento, que eu vou entender sobre a vida de São Francisco de Assis, né? Então, eu achei linda essa frase quando fala lá no nosso caderno, né? Quando fala que quando você vai para o estudo, quando você vai à sua formação, é um peregrinar, né? Quer dizer, é um caminho que você vai trilhar assim, que você, até ele cita, como Abraão, né? Quando começou o caminho dele, ele não sabia onde ele ia chegar. E assim é o nosso estudo. Assim é a nossa formação. A gente inicia, é um caminho, só que nós não sabemos onde nós vamos chegar. O que esse conhecimento vai, de fato, produzir em nós. E como nós, enquanto, né, adeptos dessa, de Francisco de Assis e Santa Clara, como é que nós vamos também, que resposta que nós vamos dar a essa formação, por exemplo, que nós estamos fazendo? Primeiro a nós mesmos, como o Frei Clécio falou, depois ao outro, né, ao serviço do outro, ao serviço da comunidade, né? E aí, só terminando, para não me alongar muito, eu me lembro que em 1995 ou 96, lá em Betim, o Frei Gilberto iniciou aquele curso que sempre tem nas paróquias, que é o curso de Teologia para Leigos. E eu comecei a fazer, eu me lembro que eram umas quase 100 pessoas. E aí, durante, né, eram 3 anos, durante os anos seguintes, foram saindo. E nós terminamos em 8 pessoas. E aí as pessoas que saíam falavam assim, você vai ficar? Você vai ver, vai acabar com a sua fé. Vai destruir, você vai ver como é que a teologia, embora fosse uma teologia mais simples, que é para leigos, né, não era nenhuma formação superior, e aí você vai ver, você vai ficar totalmente sem fé e tudo, né? Mas eu fui avante. E quando terminou o curso de teologia, quando terminou ali o 3º ano, eu pensei assim comigo, eu nunca pensei que a minha fé fosse se fortalecer tanto estudando teologia para leigos, né? Porque a fé amadurece, a fé entra no seu devido lugar. Então é um caminho que eu eu entrei, mas eu não sabia onde eu ia chegar, né? E aí eu cheguei numa perspectiva dessa fé ficar muito mais solidificada em mim, né? Não que eu não tenha meus momentos, né, de queda, isso daí é normal do ser humano, mas assim, eu nunca pensei que eu fosse ficar tão apaixonada por tudo que eu vi na teologia, tá? Obrigada, é isso que eu queria compartilhar. Obrigado, Jane. Tem mais ninguém aqui? Deixa eu aproveitar então, falar um pouquinho. O texto de hoje foi bem tranquilo, né, que nos exorta a estudar as fontes franciscanas, estudar o que o Frei tem preparado para a fraternidade, para a gente nos imbuir e nos fortalecer cada vez mais nesse pensamento comum do franciscanismo. Agora, lendo o texto de hoje, né, a gente volta de novo lá na história, no tempo de São Francisco, e os dilemas que São Francisco teve em relação a apresentar o conhecimento aos frades ou não. Então, eu não tenho dúvida que, imbuído de sabedoria, porque ele vivia em espírito, né,
imbuído do Espírito Santo, e um desses dons é a sabedoria, ele realmente cai na real e fala assim, não, é necessário o ensinamento. E aí abre o espaço para Santo Antônio para poder desencadear o ensinamento da palavra de Deus aos frades que estavam lá. Como o Frei havia dito, Santo Antônio veio de uma outra ordem, onde a premissa já era o estudo. Então, é estudar. Né? E os franciscanos, naquela época, não. A premissa era servir. Então, mas faltava o conhecimento. Então, ele abre essa possibilidade a Santo Antônio. Santo Antônio começa, então, a ensinar todos os frades e também aos leigos lá, que rodeavam a vida franciscana da época. Então, assim, então, o primeiro ponto é a presença do Espírito Santo, a humildade de São Francisco de reconhecer, falar assim, não, vamos aprender. Então, ensina. E aí ele ensina voltado para a centralidade que é Jesus Cristo, a mesma essência franciscana. Ele não abre mão disso, né? Ele foca na centralidade que é o Cristo. Bom, então isso aí foram os estudos. Mas aí a gente tem também dentro dessa premissa da cristologia, né, da centralidade de Cristo, os franciscanos não perdem a essência. O Francisco não deixa que eles percam na essência, que é a premissa da fraternidade, a premissa da igualdade, a premissa do serviço. Então ele une ao conhecimento, os estudos, e mantém a linha dorsal do franciscanismo. Né? E está vigente até hoje. Séculos e séculos depois, está vigente. Por quê? Porque tem um fundamento cristológico, tem o Espírito Santo agindo, a nossa fé nos diz isso. Se os franciscanos estão de pé até hoje, é por alto Espírito Santo, gente. Não tem outro jeito, não. Então, por todas as outras ordens também. Porque os desafios são inúmeros durante os séculos né, que a humanidade está aí no planeta. Né? Guerras, mercantilismo, escravidão e a religião, né, a religião católica e diversas ordens, e os franciscanos que se espalharam pelo mundo, estão aí mostrando a necessidade de continuar essa evangelização, mostrar um Cristo humilde, mostrar um Cristo diferente em prol de uma sociedade melhor. E aí agora a gente vem para a educação nos dias de hoje. Lá nós estamos falando de estudo, de entender a palavra de Deus. Agora nós estamos falando de educação, que está relacionado aos estudos. Então, eu vejo que a educação, aqui a gente tem diversos professores, né, e professoras, ela liberta. A educação liberta as pessoas. E ela é extremamente importante. Né? Então, assim como na época de São Francisco, os estudos bíblicos eram importantes para a formação dos frades e da comunidade local, hoje a educação é extremamente importante. Por quê? É por ela que a gente vai conseguir alavancar forças para diminuir a desigualdade. E sem isso, né, o povo é levado de um lado para o outro pelos mais espertos, né? E até na religião. Então, quando a Jane fala lá que fez o curso de teologia para leigos, então ela fortaleceu a sua fé, na verdade também ela fortaleceu o seu conhecimento, porque eu tenho certeza que quando ela estava escutando uns padres falando umas bobagens, ela ficava assim, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas a fé em Cristo a manteve lá. Mas por quê? Porque é importante, a gente tem que saber filtrar as informações que chegam para a gente, e às vezes até contestar, se possível. Né? Se tiver abertura, a gente tem que contestar. Então, os estudos e a educação, eles andam atrelados. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é estudar, compreender o que está acontecendo, o que é a comunidade franciscana, compreender o franciscanismo e a centralidade de Cristo. Né? E os estudos que cada um de nós fez ou faz, a gente tem um problema na sociedade que, às vezes, nós, como franciscanos, ou pretendentes a franciscanos, temos que saber lidar. É a meritocracia que a sociedade hoje impõe. Quer dizer, quanto mais conhecimento eu tenho, mais conquistas eu vou alcançar, maiores poderes eu vou alcançar. Essa é a meritocracia hoje que impera. E isso vem por conta de estudo e de conhecimento. Existe uma outra meritocracia um pouco diferente, mas que é utilizada na política, que não depende muito de estudo. Na verdade, depende da
da capacidade de persuasão. Quanto maior a sua capacidade de persuadir outras pessoas, mais os olhares políticos voltam para você, né? Então, mais poder você vai ter. E aí a gente só consegue perceber isso com a educação e com os estudos, que é esse outro tipo de meritocracia. E a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar, como o Frei Clécio diz, quer dizer, eu tenho conhecimento, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, fiz o grau disso, fiz o grau daquilo, e ao mesmo tempo eu tenho que colocar esse conhecimento a serviço. A serviço. Essa é a grande... Então, assim, em todo lugar que a gente estiver, não só na fraternidade, é na casa da gente. Eu tenho eu não esqueço da dona, se eu não me engano, foi a dona Maria das Graças, lá de Bonfim, acho que é, que ela, um dos nossos encontros, ela, assim, eu não esqueço, dona Maria, que a senhora falou que ensina os seus netos, as crianças lá, a questão do plantio na horta. Então, assim, transferir, é o conhecimento que ela tem. Ela é doutora nesse assunto e não precisa de título de faculdade nenhuma para escrever, não. A senhora é doutora nesse assunto, no cultivo de ervas medicinais, e ensina e passa para frente. Isso é serviço. Isso é um exemplo de serviço. Então, o nosso dilema é ter o conhecimento e saber passar de forma humilde, sem pretensão. Se vier algum lucro por conta disso, que venha, e a gente reparte de novo, de alguma forma, né? Então, mas é isso, gente, e tá ótimo o encontro, e bola para frente. Deixa eu ver aqui quem é que pediu aqui, dona Inês, Inês, por favor, fique à vontade. Olha, primeiro, Frei Clécio, você está de parabéns. Se saiu muito bem, está se saindo muito bem. Jane e Clécio falaram tudo de bom também. Mas gente, eu acho que de vocês todos aí, eu sou a mais idosa. Então, eu já peguei, na parte de estudo, a cada dia eu descubro que eu sei menos coisas do que eu deveria saber. A cada dia. E eu esqueço muito também. Esqueço muito das coisas. Então, sempre tenho que estar aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa. E esse negócio de internet é ótimo para a gente aprender outras coisas. Então, de vez em quando, o Google me manda umas coisas muito interessantes. Me mandou, por exemplo, o portal, não sei se a gente pode falar as coisas. Será que eu posso falar de quem é o portal? Toninho Calunga. Ele postou uma resposta àquele outro portal, Católicos de Verdade. Gente, ele foi citando o novo catecismo da Igreja Católica. E aí eu fiquei envergonhada, porque eu nunca nem vi este novo catecismo. Eu ainda estou naquele catecismo, quem era Deus, onde está Deus, estou naquele antigo catecismo, gente. Então, eu estou doida para pegar esse novo catecismo. Agora, na parte de estudo também da igreja, eu acho que eu tenho algumas encíclicas. Eu gosto de estudar as encíclicas. Este estudo da Laudato Si, que o Frei Gilberto fez conosco, foi um estudo maravilhoso. Eu já havia estudado a Laudato Si na Assembleia da Pastoral dos Nômades em 2015. Mas, olha, com o Frei Gilberto, sabe o que é você entrar na realidade da encíclica? Então, é uma coisa maravilhosa. E eu gosto de estudar as encíclicas. Tomara que o Frei estude com a gente a Dilexte Nos, que Deus nos amou.
porque o primeiro capítulo é lindo, lindo. Agora, eu vou pegar a parte do estudos e serviço da missão, vou pegar essa frase aqui. Há a necessidade de aculturar a fé, mas também de evangelizar as culturas. Isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu vivi isto, convivendo com os ciganos, os circenses, cada um com um tipo, com a sua cultura. Então, quando a gente entra numa cultura diferente, a gente tem que se lembrar que a gente está pisando em ovos. Você tem que estar disposta a abrir o seu coração, o seu cérebro, o seu corpo inteiro para receber o outro. E aí, através desse acolhimento do outro, é que você vai conseguir passar o Deus que já existe em você. É isso aí. Não há outro jeito. Então, há a necessidade de aculturar a fé, a sua fé, mas também de evangelizar as culturas. Então, a pessoa tem que saber que você é cristã, que você é católico, que você é você, vivendo a sua forma de entender Jesus e Deus, né? A mensagem da fé definitivamente é construída pela pregação dos apóstolos. Deve continuar viva e mobilizadora como no primeiro dia da sua proclamação. É isso aí. O Evangelho é novo a cada dia, e é novo para cada pessoa. E nós, olha, a cada dia de nossos encontros, eu fico mais encantada com todos vocês, meus irmãos e irmãs. Obrigado, Chinês. Muito bom, viu? Dona Inesita, por favor. Bom, eu estudei, li, né, o texto e fiz umas pequenas anotações. O estudo, assim, movimenta, como já foi dito e tem no texto, é como se fosse uma peregrinação. Então, ele impulsiona, ele é impulsionador, modifica, ninguém fica como antes. É um risco para o caminhante e para a comunidade. A gente vê que na política, como o povo gosta que o povão desconheça as coisas, seja ignorante, porque é muito mais fácil de tomar conta, né, de mandar. Estudar faz pensar, não apenas saber. Muda de patamar. Nada é como antes. Afeta as escolhas, as atitudes diante de toda a vida e da comunidade. Respeita as diferenças, mais que o conhecimento, a globalidade da pessoa humana. Modifica o modo de vida. Então, o estudo, eu acho assim, só o estudo não, estudar e orar, porque Deus fala com a gente, o Espírito Santo ilumina o nosso pensar, sempre buscando o bem. Então, tanto cresce quem estuda, quanto a capacidade de poder transmitir isso com a vida. Eu acho muito importante coerência entre fé e vida, porque não é só estudar e às vezes falar. A pessoa tem que viver aquilo que ela acredita.
porque, para mim, isso é fundamental para levar o Evangelho com o nosso viver. Eu aproveito também para falar com a tia Inês, que ela falou do que ela está passando aí mal, para ela tomar chá de folha de goiaba, que é muito bom, viu? É isso, gente. Boa noite a todos. Dona Inesita, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E uma fala rápida aqui, que são pensamentos comuns. Então, esse grupo, esses estudos que a gente está fazendo, a gente vê que nós vamos caminhando juntos com a mesma centralidade, o mesmo mecanismo de oração, mesma forma de oração e de ação. Então, vai muito do que a gente está conversando aqui, falando, que eu falei, Dona Inesita e Jane, a gente vai. Então, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo, né, de ter o estudo, ter o conhecimento e aplicar o Evangelho. Dona Maria das Graças Mota, por favor. Oi, gente. A gente que já tem uma caminhada de formação, como a Jane comentou, eu também tive a oportunidade, a graça de Deus de ter feito curso de teologia com o Frei Gilvander, e vocês devem conhecer o Frei Gilvander e outros. E aí, o que acontece? Eu falo que o conhecimento, o estudo, ele te leva a ser livre para falar, ter um olhar de compaixão com o outro, um olhar totalmente diferente. Você se iguala ao outro, principalmente aquele que você sabe que não tem vez e nem voz. Você se torna, como se diz, você incomoda. E muitas vezes eu vejo, às vezes, em grupos, até dentro da família da gente, a gente se torna diferente dos outros. E às vezes você incomoda, as pessoas não concordam com você, com o seu jeito de ser, de falar, de agir. Então eu falo que, mas é tão importante, tão bom, quando você conhece a palavra de Deus de verdade, que você conhece essa potência que é o conhecimento da palavra de Deus e de São Francisco, que viveu aquilo que Jesus viveu e que ele foi fiel àquilo, que buscou essa proximidade. Então eu falo assim, todo mundo, não adianta, você pode ter todos os cursos acadêmicos, você tem que ter, é muito bom você ter, se você puder, mas você tem que entender que tudo na sua vida tem que estar a serviço do outro, a serviço da ecologia. Eu faço parte do grupo lá dos semeadores da Laudato Si, aqui em Brumadinho. A gente participou da Sexta Romaria aqui de Brumadinho, e eu falo que nós precisamos não ter medo, a gente precisa tirar o medo da nossa cabeça e enfrentar, sabe? Com o risco que for, mas a gente precisa. Nós precisamos, se a gente quer aqui fazer parte desse grupo dos franciscanos e caminhar e fortalecer, a gente precisa de não ter, a gente não pode ter medo e não ter vergonha de mostrar quem a gente é, o que a gente acredita. O nosso jeito de ser tem que ser transparente. Não é fácil, mas é possível quando a gente vai caminhando, estudando, lendo o Evangelho, todo dia, como está dizendo aqui no caderno 1, todo dia tem os momentos da gente fazer as nossas orações, de ler o Evangelho, de buscar a palavra de Deus. Isso vai fortalecendo a gente, para a gente não desviar desse caminho. E essa formação, eu fiquei tão feliz quando o Frei me convidou para entrar no grupo. Eu só sinto que eu não posso estar aí na comunidade, para mim é difícil, mas eu vou vivendo aqui, na minha família, na minha casa, na minha comunidade, eu vou colocando em prática, porque a gente vai se tornando, a gente vai se transformando, já é uma coisa, vai ficando natural na gente, e eu peço a Deus todo dia, não me deixe desviar desse caminho não, porque esse é o caminho da libertação e de vida de verdade, esse é o caminho da vida, a pura vida, a vida que Jesus quer da gente. É isso aí, gente. Obrigado, Dona Maria. Muito bom. Mas é isso mesmo, é viver e aplicar o que a gente tem de conhecimento
ao nosso redor. E se quando é possível expandir, a gente expande. Se não for possível, fica ao nosso redor. Mais alguém, gente, que quer se manifestar, falar alguma coisa sobre o texto? Mas é o seguinte, eu só queria comentar que quanto mais eu estudo, né, eu fiz a leitura desse caderno, né, e vi que alguns pilares são um pouco mais tranquilos que os outros, por exemplo, a questão da vida de oração, a vida do trabalho, né, agora eu percebo a cada dia o tanto que eu estou distante de conseguir poder falar assim, eu sou franciscano. Hoje eu posso dizer que eu admiro o modo de viver franciscano. Quero evoluir, chegar no ponto que estou. Mas eu ainda estou muito distante ainda, né? Mas eu acho que o exercício é esse, né? A gente vai estudando, a gente vai indo e indo um pouquinho a cada leitura, né? A cada estudo que a gente faz. É isso aí, eu preciso estudar muito, mas eu percebo também que desde que eu comecei, está me dando mais vontade de estudar. E eu acho que isso vai ser importante. Eu, né, quero, ao passo que eu vou estudando, também perceber de que forma que eu vou poder usar esse estudo, né? Não para promoção pessoal, mas para, né, contribuir para o projeto, né, da fraternidade. Aí a gente vai, né, um passo de cada dia. Não tem o pessoal lá do AA que fala que é viver as 24 horas, um passo de cada vez? Pois é, eu tô desse jeito. É isso. E eu queria dar os parabéns aí pro Frei Clécio, que está indo muito bem na condução do encontro. Viu, Frei Clécio? Parabéns. E o Clécius, o plural também, pelo auxílio aí na condução do trabalho. Tá muito bom. Boa noite para vocês. Tá bom, obrigado aí. Dona Neide, por favor. O que eu queria falar é o seguinte: quando eu comecei a estudar na vida, eu tinha uma ideia, assim, eu só conhecia aquele lado. Eu só estudei dentro do colégio das freiras, então eu só conhecia aquele lado. Por exemplo, eu não conversava, nem conversava com uma pessoa que fosse de outra religião. Aí eu comecei a trabalhar. O primeiro lugar que eu cheguei, a diretora era evangélica. E quando eu cheguei, eu não sabia, fiz muita amizade com ela. Aí eu fiquei horrorizada de ter um evangélico tão bom, uma pessoa tão culta. E para mim isso foi um absurdo existir isso. Então hoje eu faço tudo que eu vejo num campo, eu procuro ver no outro campo também. Por ter passado por isso na minha vida, hoje tudo que eu leio, eu vou escutar um evangelho, por exemplo, eu escuto de 2, 3 padres, para ver, para fazer uma síntese na minha cabeça. E porque para mim foi um choque muito grande que outras religiões podiam existir. Então é isso que eu queria falar. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar focada só num campo, só numa informação. Obrigada. Obrigado, dona Neide. Você está correta. Isso aí é o que acontece com a gente, não só nos estudos, mas também no dia a dia, né? Na televisão, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam para a gente, exatamente por isso. E as fake news ganharam projeção por conta disso. Acreditar apenas aquilo que chega em primeira mão, na palma da sua mão no celular, e não questionar. Vai muito disso. E aí entra novamente os estudos, a sabedoria, a humildade, para poder ter a capacidade de lidar com essas situações do dia a dia que a gente está convivendo hoje. Quem está com a mão levantada é a Cássia. Obrigada, boa noite. Eu queria comentar a respeito do texto do estudo de hoje, porque eu achei interessante aquelas orientações para ler a Bíblia. Eu tenho muita dificuldade na leitura da Bíblia, acho difícil
E achei interessante um roteirinho, assim, né, instruindo como fazer. E eu achei bacana também a visão franciscana, a gente percebe a visão franciscana nessa orientação, né? Quem fez, deve ter sido Frei Gilberto, não sei se foi ele, mas assim, quem fez essa orientação, a gente vê o olhar amoroso sobre a Bíblia, que a gente hoje vê a utilização da Bíblia como uma ferramenta de crítica, de segregação, de guerra, né? Porque é o mesmo livro que, lido de diferentes formas, ele gera reações conflituosas, né? E as intenções, às vezes, podem não ser tão lícitas, tão transparentes. Então, eu achei bacana o jeito amoroso com que eles recomendam da leitura. E também uma coisa assim, que eu acho que é meio tabu para todo mundo, mas eu queria falar sobre isso, que para mim é conhecimento, eu não tenho vergonha, porque eu tenho muita dúvida na minha vida, muita dúvida. E eu vejo citação, e eu vejo quando eu falo com outros católicos, que eu leio coisas espíritas, eu falo assim, sabe assim, uma coisa meio que, nossa, mas você não podia fazer isso, você está pecando. Eu não vejo por esse lado, assim, eu não tenho preconceito com religião nenhuma. E eu acho bonito que no Espiritismo também tem uma citação muito do Santo Agostinho, é muito citado. Então, eu acho bonito o conhecimento. O conhecimento leva a gente a atravessar fronteiras. E cada vez, quanto mais eu conheço, menos preconceito eu tenho. Então, eu queria dar esse depoimento. Também elogiar o Frei Clécio, que é uma graça, Frei Clécio. Ele inspira a gente a ficar mais amorosa com a vida. Eu acho tão interessante. Frei Clécio é o franciscano. E aí, e ótima condução aqui. E sua também, Clécio. Nossa, é muito bom, viu? Excelente. Obrigada, gente. Obrigado, Cássia. Bem, a gente não tem mais ninguém com a mão levantada. Frei Clécio. Não sei se você levantou a mão. Mas já estamos no final e foi muito bom ouvir a Cássia. A dica da Jane foi maravilhosa, com referência à fonte franciscana. Muito boa a condição dos Clécios. Deus abençoe por esse momento. Amém. Só antes de o Frei Clécio fazer os encerramentos, eu queria pedir também que no final do nosso encontro a gente possa rezar junto em oração para o Papa Francisco, para que tenha uma recuperação. É uma situação delicada, extremamente delicada que ele está passando, parece não, mas é por conta da idade, uma pneumonia nos 2 pulmões é sério, o melhor atendimento que ele tenha lá na Itália, mas é preocupante, no mínimo preocupante. Então, que a gente possa rezar, que dê o conhecimento aos médicos, a gente sabe que Deus já deu. O que precisa dar paciência ao Papa, que ele suporte o tratamento com bastante humildade, bastante paciência, e que possa recuperar. Eu ainda acho que ele tem muita lenha para queimar aqui ainda nesse mundo, e a gente precisa dele. Realmente, né, vamos estar rezando por eles, né? Também fiquei um tempo sem celular, né? Umas 2 semanas. E meio que me perdi na questão das notícias, né, que ocorrem dentro da Igreja Católica, ou mesmo nas coisas do mundo. Aí eu foquei mais nos meus estudos pessoais aqui na Vida Franciscana, no estudo com os outros membros novos, né, os aspirantes. Falaram aqui sobre fontes franciscanas, né, foi a Jane que falou, né, esse calhamaço aqui, né, tem mais ou menos 1.710 páginas, eu acho que é por isso que a Jane ficou assustada, né, mas é uma coletânea de livros franciscanos, né, desde o primitivismo franciscano. Então deve ter uns 70, 80 obras aqui, né, então
Para escolher uma delas e estar lendo e se inspirando na vida de São Francisco. Eu vou estar lendo aqui, né, a carta que São Francisco mandou a Santo Antônio, né, autorizando ele a ensinar os membros da congregação franciscana. Está escrito assim: Frei Francisco a Frei Antônio, meu bispo, saudação. Apraz-me que leias a Sagrada Teologia aos irmãos, contanto que, nesse estudo, não extingas o espírito da oração e da devoção, como está contido na regra, né? Aí, lendo toda a regra, você vai ver todos os traços que precisava ser um franciscano. Então, é a partir dessa humildade de Santo Antônio que São Francisco se abriu, né, a possibilidade dos estudos, né? E antes de terminar, né, a nossa formação de hoje, gostaria de falar de duas coisas que estão ocorrendo aqui em Belisário nesse ano de 2025, né? Até o ano passado, nós seguíamos o modelo de catequese tradicional, né, como era ensinado na maioria das paróquias, né, pelo menos a nossa diocese daqui, e como é um modelo que segue também em algumas paróquias de Belo Horizonte, né? É ensinar, né, quem é Jesus, como a Jane falou, como a Jesus fez, quais são os 7 sacramentos, né, quais são os 10 mandamentos. Então, colocar coisa na cabeça das crianças e dos adolescentes. E nós percebemos que os jovens, né, ao completar 15 anos, recebem o crisma, saem da igreja. Então, há alguma coisa errada. Eles não entenderam realmente quem é Jesus, não houve um encontro pessoal com Jesus. Então, o novo modelo de catequese que nós estamos ainda pensando para esse ano é justamente no modelo mais franciscano, conforme a formação de hoje. Fazer com que eles tenham um encontro com Jesus e que tenham uma vida ativa na igreja e na sociedade, né, como promotores de mudança, né? E a turma de Crisma já está vindo com toda a força, né? E já estamos colocando, por exemplo, uma vez por semana fazer um trabalho de ecologia integral, né? Então, está dentro da, digamos assim, da grade formativa dos meninos, né? Está fazendo um encontro que eles mesmos decidem de como que vão trabalhar a ecologia integral, seja visitando doentes, seja indo para a cachoeira recolhendo lixo, seja fazendo estudo, né, com outros jovens, etc. E da mesma forma, a catequese infantil também, duas vezes por mês, né? Uma vez por mês vai ter um encontro que eles vão fazer em busca de mudar a sociedade, né, no sentido de mudança em relação às pessoas humanas, e outro tipo de encontro durante o mês que vai ser em relação ao meio ambiente, né? E as crianças mesmo vão decidir o que vão estar fazendo, vão decidir que casa que vão visitar, que tipo de coisa que eles vão fazer em relação à necessidade da mudança da sociedade, né? Então, Frei Gilberto pegou, né, o crisma, e eu acabei pegando a catequese infantil para a gente estar trabalhando nessas questões, né? E é isso, né? Graça Mota, tem uma palavrinha rápida para a gente, né, antes de finalizarmos? Frei, eu fui catequista há muitos anos, e como eu faço parte aqui da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que é em Brumadinho, aqui a nossa região toda aqui pertence à região Nossa Senhora do Rosário, a catequese aqui já está trabalhando essas questões aí, que é a economia de Francisco e Clara, sabe? Eu acho que isso é importante demais, e parabéns, viu? Bacana mesmo. Então é isso, né? Nós fizemos encontro de coroinhas no ano passado, que de manhã a gente começou a passar as coisas para eles, né? A Chinês participou. Quando chegou à tarde, nós fomos fazer uma via sacra até a cachoeira, em que as crianças fossem passar, as crianças e adolescentes passar para nós o que eles pensam. Na ida até a cachoeira, já falaram assim: ô Frei, vocês desmataram isso, vocês jogaram lixo aqui, por que vocês não recolheram o lixo? Então, eles estavam nos acusando, né? E nós tivemos que fazer meia-culpa perante as crianças e adolescentes, porque realmente foi uma intervenção humana destruindo aquele local, né? Digamos assim. O
Frei, a vila que vocês construíram, para que tem 5 carros? Foi a pergunta que fez a gente, né? Então, e a gente viu que o trabalho está funcionando, né? E realmente a gente vê que até eu, né? Como outros disseram aqui também, como a Angelita falou, eu preciso estar nesse caminho de me tornar mais franciscano, né? É um caminho que é para toda a vida, né? A gente não se terminou, né? O estudo. Então vamos finalizar com a oração, né? Pedindo oração pelo Papa Francisco, né? Que está com a pneumonia, né? Que também está com diversos tipos de bactérias, né? No organismo. E pensamos também por padres, né? Que estão em depressão, que estão passando momentos difíceis em suas paróquias, né? Como chegou alguma notícia de 3 padres que estão com depressão recentemente, que é um deles que veio até na mídia, que é o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, né? E pedir também para que os nossos estudos, né, nos façam comprometer com a vida, né? Com a defesa da vida. Fazemos juntos a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no como céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, paz e bem, irmãos e irmãs. Paz e bem. Tudo bem. Tudo bem a todos. Tchau, pessoal. Tudo bem, boa noite. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Pelas palavras. Leva o café ali, Angelita. Pode deixar. Pois é, vou organizar com a Jana. Obrigada, viu?